E o Wesley vai jogar no Cruzeiro ou no Corinthians? E aí, torcedor, tô trazendo mais um corte aqui atualizado, cheio de notícias. Um cortezinho rápido. Só que antes, se inscreve aí no canal, pô. Trago cortes todo dia com várias notícias. Cheguei a contar para vocês que o primeiro clube para o qual o atacante de 21 anos de idade foi oferecido foi o Corinthians, com quem ele tem excelente identificação. Wesley foi revelado no Timão e toda a sua família é torcedora alvinegra. Num primeiro momento, o Corinthians alegou não ter capacidade financeira para bancar seu salário de R$1,5 milhão por mês. Foi por isso que o Wesley avançou nas tratativas com o Cruzeiro. Ele era esperado em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura desse contrato de empréstimo junto ao Al Nassr. O clube saudita concordou em emprestar para o Cruzeiro. A Raposa assumiria 100% dos custos com salário R$1,5 milhão por mês. Mas Corinthians retrocedeu, voltou atrás, procurou o Wesley para dizer que conseguiria pagar esse R$1,5 milhão mensais. Wesley disse para seus representantes que prefere jogar no Corinthians em vez de ir para o Cruzeiro. E aí o pessoal do Cruzeiro ficou bastante enfesado, dizendo que não entra em leilão. A Raposa está a ponto de desistir do negócio. Por que ainda não dá para cravar que o Wesley vai para o Corinthians? O Timão tem há quase um mês um transfer ban contra si, uma proibição da FIFA para inscrição de atletas. Nem é dos casos mais graves, é uma dívida de cerca de R$8 milhões com o Philadelphia Union, referente à compra não paga de José Martínez. E o Corinthians tem até o dia 20 para quitar essa pendência, para que no dia 20 de julho possa registrar o Wesley como seu novo reforço. O Al Nassr condicionou a liberação do Wesley à garantia do Corinthians de pagamento desse transfer ban. Corinthians que desde o início da temporada já gastou cerca de R$120 milhões com outras 3 pendências na FIFA. R$40 milhões em relação a Félix Torres, R$40 milhões com Matias Rojas e mais cerca de R$40 milhões com Rodrigo Garro. Só para completar, contar que o Wesley, revelado no Corinthians, foi vendido para o Al Nassr por $20 milhões. Teve uma primeira temporada razoável no futebol saudita, foi emprestado nos últimos 6 meses para a Real Sociedad, onde não conseguiu vingar. A saideira sobre o Timão, o Corinthians avançou na renovação de contrato de um de seus principais talentos da base, o atacante Luiz Fernando, que joga no Sub-20 e soma 12 gols em 27 partidas. O vínculo deve ser prorrogado nos próximos dias, jogador que veste a camisa alvinegra desde os 14 anos. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Começar falando sobre Memphis. Corinthians já sabe que existe um interesse do futebol mexicano. Saiu notícias ontem, né, de que o Tigres do México tem interesse no Memphis para ele substituir lá o Gignac, né, o Gignac, sei lá, enfim, francês, que foi o carrasco do Palmeiras, que a gente gostava muito dele, camisa 10, né, até queria ele no Corinthians. Enfim, sai um europeu, entra outro, eles têm grana lá, enfim. O Corinthians não sabe se chegou a proposta para o Memphis, o Corinthians sabe que o Memphis não responde mais o Corinthians, não fala, né, recusou a proposta, não manda uma contraproposta, o Corinthians entende que está sendo cozinhado e está deixando ser cozinhado. 2 fontes que eu ouvi no Corinthians hoje falaram o seguinte: se ele quiser a gente leva ele para lá, não tem problema, tá? Porque é assim, velho, né? Ficou um clima ruim, porque também os intermediários do Memphis aqui no Brasil não sabem, porque são rivais políticos, aí não sabem negociar, isso atrapalha tudo. Se não aceitar a nossa proposta, que ele quer 50 milhões de reais por ano, né? Se não aceitar a nossa proposta, não vai ter jeito, a gente vai pro CAIS, a gente vai, entendeu? Então, assim, tá uma briga, meu irmão, depois eu vou te contar mais essa história aí, tipo, então vai lá, né? Vamos descobrir quem é quem, enfim, tá uma treta. Então, vou te falar, se o Memphis for pro México, meu amigo, ninguém vai ligar no Corinthians, viu? Tô te falando. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa as notificações, não quer dizer que ele não vai renovar ainda, mas tá um clima meio pesado, tá? Por enquanto. Deixa o like, comente o que você acha sobre tudo isso. Obsessão em relação a Arthur, ex-meia do Grêmio, revelado pelo Grêmio, com passagem para o Liverpool, Barcelona, pertence à Juventus da Itália, estava emprestado ao Grêmio na última temporada, inclusive enfrentou o Corinthians no Campeonato Brasileiro, no último jogo antes da parada da Copa, na vitória por 3-1. O Corinthians tem super interesse no Arthur, o Marcelo Paes quer trazer ele de qualquer jeito, o Marcelo Paes vê ele como o substituto ideal para o Bidon. Só que é o seguinte, só vai trazer se o Bidon e o André forem vendidos e, claro, se eles chegarem a um acordo salarial. Mas o Marcelo Paes não vê outro nome, ele entende que esse é o nome ideal para substituir o Bidon. Você concorda com isso do Arthur? Né, uma espécie meio de obsessão, né, que às vezes os dirigentes têm, direito deles também, porque se ele entende que o cara é experiente, vai ser capitão em campo, fora de campo, é um cara nível Europa, enfim. Tô te passando aqui uma informação que segue viva a questão Arthur, tá? Claro que vai depender muito da saída de André e Bidon, que o Corinthians não trabalha com a não venda desses atletas agora na janela. Seria uma decepção para o Corinthians terminar a janela de 2026 agora do meio do ano
né, que fecha em setembro, que vai abrir dia 20 de julho, seria uma decepção para o Corinthians não vender esses 2 atletas. Então, há uma obsessão e o Arthur, a negociação segue viva. O que não dá para pagar é 2,5 milhões para ele por mês. Mas estão querendo pagar alto para o Wesley. Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo. Tá tudo nativo aí. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.